Ó, ele já zicou com um ali parado também, já ficou meio arisco. Da coisa, hein? Daqui eu já vou treinar. Chegando em casa, já vou realizar meu treino. Hoje vai ser um treino de pernas. Treino de pernas. Não sei se eu vou gravar, hein? Talvez eu grave. I don't know. Talvez eu grave. Conversamos bastante coisa hoje, hein? Conversamos bastante. Conversamos bastante. Falei da situação do Rio de Janeiro. Falei um pouco de algumas calamidades públicas, segurança pública, uma pitada de política, uma pitada da minha visão, das minhas opiniões. Sim, da minha fontes, data, como é que é mesmo? Fontes da minha cabeça. Cara, achei muito legal aquele debate, eu não sei se você assistiu, do Monark. Monark versus 30 haters, né? Tinha cara que gostava dele, mas é só pra ser polêmico, é apenas um clickbait, pra chamar a atenção, né? E achei fantástico, eu não sabia que o Monark, até que ele foi, não ficando inteligente, mas ele foi, cara, ele foi se tornando um bom argumentador, viu? Caraca, e a mídia, querendo ou não, cancelou ele de várias coisas por conta daquela frase lá, né, que ele acabou citando lá naquele Flow podcast lá, falou que tava loucaço, que apoiava um partido aí, né, de um cara que marcou a Alemanha, né, um cara de bigodinho, não sei se você sabe, né. Misericórdia, né, mano, misericórdia. Liberdade de expressão, liberdade de expressão. Você se sente como uma pessoa que não tem liberdade de expressão? Eu acho que ele tá exagerando demais, cara, sabe? Eu acho que ele deu uma viajada em vários pontos, porque eu acho que ele foi entrando muito nessa de conspiração. Eu acho que se você acaba entrando muito nesse viés, o cara acaba ficando louco. Porque de achar que tudo tá conspirando, de que tudo tá... tipo, parece que tá tramando alguma coisa que vai destruir todo mundo e tal. Mano, eu concordo em muitas coisas que ele trouxe. Quando ele falava sobre política, quando ele falava sobre visão, quando ele falava entre outras coisas. Nossa, mudei de assunto legal, hein, cara? Nossa, eu queria falar sobre isso, liberdade de expressão. Então eu fui vendo, fui ouvindo. Cara, concordava em partes, discordava de outras, só que, mano... a maioria eu tive que concordar. Só uma ou outra, assim, que eu achei que ele tava viajando e tudo mais, falando, assim, umas asneiras. Mas, por exemplo, nesse quesito de liberdade de expressão, eu creio que nós estamos em um país, não é 100%, mas nós temos liberdade de expressão. Eu achei perfeito um cara que acabou participando lá, onde ainda estava nessa pauta, ainda estava nesse tema sobre liberdade de expressão. Ele falou justamente isso pro Monark. Ele falou assim: Monark, você tá falando aqui um monte de asneira, suas opiniões, seus achismos, e ninguém tá te proibindo de falar. Você não está tendo liberdade de expressão? Cara, eu achei bem inteligente aquela colocação dele, e é verdade. Obviamente, irmão, tem assuntos e que são mais complexos assim, e cara, não tem como. Tem coisas que você vai mexer com política, tem coisas que você vai mexer com segurança pública, tem coisas que você vai mexer, cara, em algumas coisas, e não que isso não, que você não tem uma liberdade de expressão, mas tem coisas assim, cara, eu compreendo que tem coisas que a gente não pode sair falando assim, saca? Tipo, deu na minha cabeça, você sai apoiando uma coisa e tipo, agora que eu tô sendo punido, agora que eu tô sendo injustiçado, estão querendo tirar a minha liberdade de expressão. Cara, não é bem assim, velho. Eu não acho bem assim. Eu, por exemplo, pode ser com você também. Você pode proclamar aqui no Brasil, por conta de ser um país laico, você pode falar da religião que você quiser. E ninguém vai colocar uma coleira em você, te prender, vai te levar num cárcere, que vai te deixar em privação de alguma coisa. Que não, cara, você tem liberdade para professar a fé e a religião que você quiser. Um exemplo. Eu não acho que o Brasil está limitado com liberdade de expressão. O que acontece é que por conta de você falar algumas coisas, você terá apoiadores de um lado e você terá não apoiadores de outro, que no caso seria
sei lá, mano, você pode colocar como partido de direita, esquerda. Por exemplo, a esquerda, ela fala coisas que a direita se posiciona, a direita fala coisas que a esquerda se posiciona. Então, isso sempre existiu. Eu creio sim que nós estamos em um país, cara, em que você pode expressar muita coisa. Olha o tanto de coisa que eu falei nesse vídeo hoje. Falei minhas opiniões sobre o Rio de Janeiro, falei minhas opiniões sobre política, falei minhas opiniões sobre o Rio de Janeiro, falei minhas opiniões sobre o armamento e tudo mais. Cara, eu falo de muitas coisas, eu não sinto que a minha liberdade de expressão ela não está sendo exercida. Porque se isso não tivesse acontecendo, porque se eu não tivesse essa liberdade de poder me expressar, algum órgão público, Ministério Público, já teria feito alguma coisa, me procurado, mandado mensagem, ou me prendido, sei lá, me encontrado. Eles podem fazer isso, cara, eles sabem exatamente aonde eu moro, onde você mora, o que você faz. Querendo ou não, o governo e o Estado, por conta das informações que nós passamos e entregamos naturalmente, como todos fazem, cara, eles conhecem, o Estado e o governo conhecem a nossa vida mais do que a gente mesmo. E se você não conhece a sua própria vida, ó, pode ficar tranquilo que o governo e o Estado sabe, tá? Cada coisa que você compra, onde você vai, tudo aquilo que você loga, as contas que você acessa. Irmão, o governo e o Estado sabe de tudo, não tem como fugir disso. Não tem como você ser um CPF, sei lá, desativado e sendo que você tá vivo, sei lá, alguma parada assim. Consegue me entender? Mas, por exemplo, olha só, logo logo eu vou estar caminhando para 200 vídeos no formato de horizontal nesse casal. Irmão, foram 200 oportunidades que eu tive de poder expressar minhas opiniões e muitas outras ainda virão. Já falei de coisas mais complexas, já falei de coisas mais profundas, já falei de coisas delicadas que, opa, não sei se todos falariam, mas eu tô falando de diversas coisas. Eu nunca senti que a minha liberdade de expressão ela fosse comprometida, que eu não pudesse estar exercendo a minha liberdade de expressão. Mas eu acho que a galera acaba se passando quando você acaba defendendo algumas coisas, falando de algumas coisas, como por exemplo, você vai promover uma não segurança pública que vai colocar em risco a segurança de outras pessoas, por exemplo. Aí eu acho que já não é liberdade de expressão, cara. Você já tá querendo criar alguma coisa aí, sei lá, mano, mas aí já passa da liberdade de expressão. Mas você de falar qualquer coisa, lembrando que o falar qualquer coisa e dependendo daquilo que você falar, haverá consequências. Ah, Alexandre, mas se vai haver consequências, então não tô tendo liberdade de expressão. Cara, não necessariamente. Porque você pode falar qualquer coisa, só que tem coisas que você fala, dependendo daquilo que você vai defender, dependendo daquilo que você vai se posicionar, você vai tomar uma pancada. Seja do governo, seja do Estado, seja da Polícia Federal, não sei, cara, você vai tomar alguma coisa. Mas eu não concordo com essa fala de que nós não temos liberdade de expressão. Irmão, olha o tanto de coisa que eu já falei, cara. Nossa, irmão, se eu não fosse, se eu não tivesse exercendo meu poder de liberdade de expressão, cara, sei lá, como eu falei pra você, algum órgão público, alguma fiscalização, já teria me caçado, irmão, já teria, tipo, sei lá, mano, já teria processado, preso. E eu já falei de muitas coisas, e coisas que eu falo são de posicionamentos e que eu posso tranquilamente expressar as minhas opiniões. Cara, deixa eu falar pra você, como eu falei, olha só, o Monark, ele acabou entrando nessa pira de achando que ele não tem liberdade de expressão, sendo que todos têm. A gente tá num país, cara, em que majoritariamente todos têm o poder de exercer a sua liberdade de expressão. Mas não é liberdade de expressão quando você vai defender alguma coisa ou um posicionamento, quando, por exemplo, você vai estar prejudicando ou atacando a integridade física de um outro ser humano. Aí já não é liberdade de expressão. Aí, no caso, você está cometendo um crime, que foi no caso que ele acabou fazendo, dependendo, ele querendo defender um partido de um cara lá da Alemanha, que você sabe, um cara de bigodinho, que, você sabe, em 1940 e poucos fez um monte de coisa lá na Alemanha. Tipo assim, cara, isso daí já não é liberdade de expressão, é um crime que você está defendendo. Então, sim, nós temos liberdade de expressão, eu creio muito nisso, cara. E eu falo de coisas bem complexas, hein, cara? Nossa, já toquei em cada assunto, em cada pauta nesse vídeo, sei lá, dos mais... E coisas novas ainda vão surgindo.
Bom, eu cheguei ao final aqui da nossa caminhada, da nossa trilha, falei bastante coisa, soltei bastante coisa, daqui a pouco eu já vou treinar também. Treininho de pernas, estou bem descansado, bem alimentado. Ontem foi peitoral, meus peitorais eles estão dilacerados de ontem, cara. Eu fiz o crossover, onde eu coloquei muita amplitude nos meus movimentos. Mas estamos aí, firme e forte, vivendo com saúde, graças a Deus. Acabei até brincando no começo, se você pegar o primeiro vídeo. Você já agradeceu hoje por conta de não ter nascido no Rio de Janeiro? Complicado, irmão, complicado. Um abraço para você, fique com essa vista maravilhosa e até mais. 1 hora de vídeo, hein? Que isso, hein? Bastante coisa, bastante coisa. Climinha nublado, sem surpresas. Falou!